Ok, já iniciou a gravação, então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, né? Nós falamos um pouco sobre o fator de compressibilidade, tá? Falamos um pouco sobre a definição quantitativa dele, apresentamos alguns gráficos ali experimentais, né? E mostramos algumas características, né, que diferenciam um gás real de um gás ideal, tá bom? E agora nós vamos aprender a como descrever um gás real por meio das chamadas equações de estado, tá bom? Não que a equação dos gases perfeitos também não seja uma equação de estado, na verdade ela é, tá bom? Porque uma equação de estado, como eu coloco aqui, é uma relação matemática, né, entre as variáveis de estado de estado, tá bom? Então, ela é um tipo de equação de estado, porque ela mostra uma relação matemática ali entre as variáveis, né, que a gente utiliza para descrever o estado de um sistema, tá bom? Então, essa é a definição de equações de estado, e é justamente elas que nós vamos que é uma disciplina que vocês não têm aqui na graduação, aqui no SEST, né, mas eu acredito que o pessoal da física também no SEST, mas desse campo, né, de pesquisa, né? E o que seria essa equação do virial? Ela pode ser escrita em termos de duas da pressão, tá bom? A primeira forma que era de potência. Imagine que tem um, né, multiplicado. Essas constantes aqui, né, que são chamadas de coeficientes do virial, multiplicado pelo inverso do volume, pela potência, né, do inverso do volume. Então, 1 sobre o volume, 1 sobre o volume molar ao quadrado, 1 sobre o volume molar ao cubo. Então, tem sempre esses coeficientes aqui, que nós chamamos de coeficientes viriais, né, que são multiplicados, tá? Então, nós podemos também rearranjar essa equação, já que esse é o valor de Z, nós podemos trazer, ó, Z, simplesmente aqui, ó, fazer isso, ó, pressão vezes volume, então, o fator de compressibilidade pode ser multiplicado pela constante dos gases vezes a temperatura, tá? Então, que isso aqui, então, o fator de compressibilidade nada mais é do que essa expansão em série de potência do inverso do volume molar, tá bom? A equação do virial também pode ser mas eles são diferentes desses coeficientes ali da equação do virial em termos de volume, tá bom? Ou a gente pode escrever dessa forma, ou simplesmente dessa forma, né, onde Z pode ser, o fator de compressibilidade pode ser expresso em termos dessa série de potência. Todos esses coeficientes, né, são todos funções de temperatura, então para cada temperatura nós vamos ter um valor específico desses coeficientes, tá bom? Então essa é a equação do virial para em termos de volume e em termos de pressão, que pode ser utilizada para descrever o comportamento de um gás real. Na prática, a equação do virial é assim, ó. Vocês observam bem nessa curva A, talvez para alguns esteja difícil aí visualizar, mas nessa curva A, ó, nós temos uma equação do virial
onde temos os termos ali ajustados em polinômio de ordem 3, ou seja, até ordem 3. É como se eu tivesse até aqui, ó, até o termo D, por exemplo, tá? É o de ordem 3, tá? Então, é como se eu tivesse a equação ali escrita até esse termo de ordem 3, e aí eu obtenho uma curva essa curva aqui contínua é justamente essa curva obtida pela equação de Virial até o polinômio de ordem 3. Vocês observam bem que ela ainda não se encaixa, né, esses pontinhos quadrados. Esses pontinhos quadrados são os dados experimentais. Ela ainda não é tão adequada ou que pode ser colocada como uma equação boa nesse ponto para descrever esses pontos experimentais. Agora, quando você vai para a figura aqui nessa equação, ó, dp4, dp5, por exemplo. Então, você vai utilizar até o polinômio de ordem 5. Aí a equação do Virial, ela se torna mais adequada, ela vai se adequando aos dados experimentais, ela vai, então, descrevendo, né, esses pontos aqui com uma melhor precisão. Aí, se você vai para uma equação do Virial de polinômio até 7, ó, vocês observam bem que praticamente ela está descrevendo muito bem esses pontos experimentais. Aí, se você vai para uma ordem muito mais alta, ó, 9, por exemplo, considerando 9 termos ali na equação de Virial, ela começa a se adequar muito melhor, né, do que, por exemplo, comparado à primeira, aqueles pontos experimentais. Então, qual é a ideia principal? É que quando você for aumentando a equação específica, né, utilizada ali, nem nem sempre, né, as propriedades dos gases reais, quando são derivados pela equação de estado de Virial, nem sempre elas vão coincidir com as propriedades de um gás perfeito, quando a pressão tende a zero. Então, eu falei para vocês lá no começo, na verdade, na aula passada, não, ainda hoje, né, quando nós estávamos falando do fator de compressibilidade, eu falei que sempre os gases reais, né, ele tende a se comportar como gases perfeitos quando a pressão tende a zero, tá bom? Mesmo que isso seja válido, certo? Mas nós não podemos afirmar que as propriedades dos gases reais vão coincidir com as propriedades de um gás perfeito, tá bom? Uma coisa é você falar que o comportamento tende para um gás perfeito. Outra coisa é falar sobre as propriedades, tá bom? Então, tem uma diferença aí. O comportamento do gás real, tá? O gás real que é uma parte mais específica que vai exigir o conhecimento de cálculo diferencial de vocês, tá bom? Então, essa aqui é a minha equação do virial, tá? E o que eu faço? As propriedades que podem ser obtidas por meio de equação de estado, como, por exemplo, a equação do virial, que aqui eu coloco, elas podem ser obtidas realizando
uma derivada, né? O derivado ali, por exemplo, a derivada, por exemplo, do fator de compressibilidade em relação à pressão. Compressibilidade. E Y vai ser a minha pressão, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou realizar a derivada do fator de compressibilidade em relação à pressão. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente pego o valor de Z e derivo ele em relação à pressão, mantendo todas as outras variáveis ali constantes, tá bom? Então, quando eu realizo essa derivada, vocês lembram lá do cálculo diferencial integral? Como você faz uma derivada? Qual é a derivada, por exemplo, de, vamos supor aqui, uma constante, só colocar um exemplo aqui, uma constante uma constante multiplicada por x, tá? Vamos supor, qual seria a derivada disso aqui em relação a x? Qual seria a derivada dessa, dessa desse tipo aqui de função em relação a x? Qual seria o valor? Então, vamos lembrar lá do cálculo. Quando você realiza essa derivada, tem uma regrinha lá. Você mantém o valor da constante e multiplica pelo x quando você deriva. Então, se você tem 1 aqui, vai ser menos 1, tá? E o 1 vem para a frente. Essa é a regrinha lá de derivação. Então, você tem C menos, quando você deriva, ó 1 vem para frente, 1 menos 1 é x, que vai dar 0. Todo número, ou toda letra elevada a zero vai ser igual ao quê? A 1. Então, quando você faz essa derivada de uma constante em relação a uma variável e diferencia por outra variável, ou por ela mesma, você obtém o valor de uma constante. E é justamente isso que eu obtenho aqui, ó. Quando eu realizei a derivada desse cara aqui, eu tenho uma constante multiplicada por x. Então, dz dividido, faço a derivada do fator de compressibilidade pela pressão. Então, eu obtenho justamente isso aqui. Mais um aqui, porque a derivada de z em relação a p, como aqui não tem nenhuma das variáveis envolvidas na derivada, então aqui de z em relação à pressão, e vai obtendo esses valores aqui, ó, tá bom? E, normalmente, esses valores aqui, quando P tende a zero, tá vendo? Quando a pressão tende a zero, o coeficiente B. Alguém tá... Deixa eu dar uma olhada se alguém tá fazendo alguma pergunta aqui. Não. Ok, era só ali do WhatsApp. Então, vamos continuar. Ok? Então, lembre-se da propriedade derivada. Derivada de uma função a pressão. Quando eu faço isso, tomo a derivada desse em relação à pressão, eu obtenho esses valores aqui, tá bom? Esse tipo de expressão, que quando a pressão tende a zero, o valor de tudo isso vai tender ao valor do coeficiente virial B', tá bom? O que isso significa? Significa que quando a pressão tende a zero, ou seja, quando o comportamento
de compressibilidade de Z em relação a P para um gás ideal é igual a zero. Mas só que para um gás real, descrito pela equação de Virial, ele não vai ser igual a zero, ele vai ser igual ao quê? A B', ao coeficiente ali do Virial, tá bom? Então, normalmente, quando nós queremos calcular as propriedades dos gases, nós tomamos a derivada de uma equação de estado ali que nós estamos utilizando, tá bom? E quando nós realizamos essa derivada e aplicamos aqui essa condição aqui de pressão tendendo a zero, nós não observamos que a derivada de Z em relação à pressão seja igual a zero, como é esperado num gás ideal. Mas, quando nós empregamos a equação de estado do Virial, nós observamos que, durante a realização dessa derivada aqui, o resultado é tendendo a um coeficiente ali, B', tá bom? Isso quando a pressão tende a zero, que é justamente essa conclusão que eu já coloquei aqui, né? Então, as propriedades dos gases reais derivadas pela equação de estado virial nem sempre vão coincidir com a de gás perfeito. Se coincidisse com a de gás perfeito, a derivada, então, de Z em relação à pressão seria igual a zero, que era isso que seria, ou que é esperado para um gás perfeito, tá bom? E a mesma coisa aqui você faz também para outra forma, né, de expressar o fator de compressibilidade, né, em termos ali do volume. Você pode realizar a derivada e também vocês observam que para volumes ali tendendo ao infinito, a derivada ali do fator de compressibilidade em relação ao inverso de volume vai sempre tendendo ao coeficiente ali B, né, coeficiente virial B, tá bom? Certo? Então vamos lá. Já que a gente já fez essa subscrito B, tá bom? Então, nessa temperatura de Boyle, aí sim, as propriedades dos gases reais vão tender a coincidir com as propriedades do gás perfeito, ou seja, o fator de compressibilidade Z, né, vai tender a 1, que é justamente o fator de compressibilidade de um gás ideal. Pela equação do virial, né, para que Z seja igual a 1, é necessário o quê? Como a derivada de Z em relação ao P, a pressão tende a esse valor de B' quando a pressão tende a zero. Então, para que essa equação de virial seja igual a 1, é necessário o quê? Que esses coeficientes aqui, tanto das duas formas de expressar a equação de virial, eles sejam igual a zero, tá bom? Então, se eles forem igual a zero, então eu vou obter, então, o valor da derivada em relação a cada uma dessas variáveis também igual a zero, e aí eu vou ter, então, que as propriedades dos gases reais, descritas pela equação do virial, tende também às propriedades ali de um gás real, tá bom? Aqui, esse aqui é um gás perfeito, né? Ó, você pega aqui a linha, ó, essa linha aqui, ó, constante, tá bom? Então, quando você faz a derivada de qualquer curva, vou colocar aqui, por exemplo, você tem aqui um gráfico, aí você tem uma curva assim, ó, vamos supor, certo? Quando você faz a derivada, você pega um ponto da curva, aí faz aquele triângulo aqui de inclinação, né? Aí aqui tem x, y, aí você pega delta x e delta y, né? E calcula, opa, e calcula a inclinação. Quando você, isso aqui é para uma distância finita, quando você vai para um ponto da curva, você vai então utilizar o conceito de derivada, aí você vai ter o quê? Dx, né, estendendo a um ponto, dx, dy, tá? Agora, isso aqui, sim, apresenta um valor. Agora, quando você tem, por exemplo, vou apagar aqui esse tipo de curva, fazer outra curva aqui, tá? Quando você tem uma curva desse tipo, ó,
reta, constante, né, na verdade, você não tem como fazer essa derivada. Na verdade, você até tem a derivada. Qual seria, então, o valor da derivada de x dy? Seria o quê? Já que a derivada, ela mede a inclinação. Aqui não teria nenhum tipo de inclinação, né? Vamos supor que aqui seja constante, ele não está sem nenhuma inclinação, mas vamos supor que seja constante aqui um valor. Qual seria a inclinação aqui dessa curva? Nenhuma. Então, dx sobre dy, que vai medir a inclinação, seria igual a zero, tá bom? Por isso que a curva de um gás ideal, quando a gente está olhando aqui o fator de compressibilidade, é essa linha reta aqui, ó. Porque ela não apresenta nenhum tipo de inclinação, ou seja, derivada de Z em relação à pressão para um gás ideal é igual a zero. Por isso que é uma linha aqui constante, né? O valor é constante ali de Z, justamente por causa disso, porque ele não apresenta nenhuma inclinação, que é representado matematicamente pela derivada ali do fator de compressibilidade em relação à pressão. Mas nas outras curvas, ó, de um gás ideal em temperaturas altas, em temperaturas baixas, elas apresentam certas inclinações, que são justamente as propriedades calculadas por essas derivadas aqui, tá bom? Mas existe, como eu falei para vocês, a temperatura de Boyle. Na temperatura de Boyle, é essa aqui, ó, essa aqui em azul. Então, vai ter uma região ali na temperatura de Boyle, ó, que as propriedades ali dos gases reais vão coincidir com as propriedades ali do gás perfeito, ou seja, a curva ali que descreve o gás real naquela temperatura de Boyle vai tender ao valor de Z igual a 1. Como vocês observam aqui, o fator de compressibilidade Z igual a 1, e, consequentemente, a derivada, né, em relação ao fator de compressibilidade em relação à pressão vai ser, ou vai tender a ser igual a zero, né, para justamente corresponder ao comportamento de um gás perfeito. Então, existe uma temperatura, tá, chamada temperatura de Boyle, onde as propriedades ali dos gases reais vão tender às propriedades dos gases perfeitos. Bem, agora nós vamos falar um pouco de uma famosa equação, né, que provavelmente vocês já viram em química geral, ou não, mas vocês vão ver agora aqui, que é a equação, né, proposta em 1873 pelo cientista holandês Johannes van der Waals, tá bom? Então ele propôs a seguinte equação de estado. Ele não fez uma dedução assim matemática passo a passo, né? Isso é indo ali dos conceitos fundamentais, mas essa equação de estado, ela nos permite fazer algumas ponderações sobre ela, tá bom? Então, Johannes van der Waals propôs essa equação de estado, né, uma equação empírica ali para descrever os gases. Então, ele modificou a equação dos gases ideais, né, que era P, BNRT, então essa é a equação original dos gases ideais. Então ele fez uma correção, né, nessa equação. Vocês observam bem que há diferentes formas de que os livros apresentam essa equação, mas nós vamos ficar com essa forma aqui, ó, tá? Com essa forma aqui, em termos de volume molar, que é mais interessante, tá bom? Para a gente discutir. Então, observem bem que a equação de Van der Waals, ela tem alguns parâmetros aqui novos quando você compara com a equação dos gases perfeitos. Vocês observam bem que o volume molar aqui, ó, ele tem um termo subtraindo, que é o menos B. Esse parâmetro aqui é um termo de correção ali do volume, onde esse parâmetro aqui vai representar justamente o volume ali das moléculas, né? Porque antes não se considerava ali o volume das moléculas quando você estava tratando de um gás ideal, tá bom? Então, esse parâmetro B aqui é justamente usado para correção ali no valor do volume molar, quando você considera o volume ali das moléculas, tá bom? Das próprias moléculas. E você tem, então, um termo aqui subtraindo, negativo, menos um parâmetro A, dividido pelo volume molar ao quadrado, tá bom? Então, esse sinal negativo aqui vai aparecer, por quê? Porque como vai ter uma contribuição ali atrativa, esse termo aqui vai ser a contribuição atrativa, ele vai causar o quê? Uma diminuição na pressão, né?
como ele causa uma diminuição na pressão, então vai aparecer um sinal negativo, tá? E lembrando, né, e a frequência das colisões ali e a respectiva força de colisão vão ser justamente diminuída ali, né, pelas forças atrativas, né, porque quanto mais as moléculas apresentarem essas forças atrativas, menos colisões elas vão fazer com a parede do recipiente, ocasionando, sim, a diminuição da pressão, tá bom? Então, essa é a equação aqui de Van der Waals, tá? E nós podemos dividir ela em duas contribuições, que primeiro é a contribuição repulsiva, que é justamente dada por esse termo aqui, né, essa primeira parte, e temos a contribuição atrativa, tá bom? Então, Van der Waals, ele fez o quê? Ele incluiu, né, algumas características ali dos gases reais que apresentavam forças repulsivas e forças atrativas, ele transformou essas contribuições em determinados termos ali, né, que ele justificou para propor, então, sua equação de estado, né. Até a uma determinadas épocas, essa equação era muito utilizada, né, mas no decorrer dos anos houve a implementação, né, ou o desenvolvimento de novas equações de estado muito mais precisa que essa equação de Van der Waals, mas essa equação ela tem um significado histórico, né, porque foi a primeira tentativa, né, de utilizar uma equação de estado para descrever o comportamento ali dos gases reais, tá bom? Então a equação de Van der Waals tem essas duas tipos de contribuição, uma contribuição repulsiva, que é justamente representada aqui por esse coeficiente aqui, coeficiente do virial B, né, que vai representar justamente essa contribuição repulsiva, que é uma correção ali no volume molar, e temos a outra parte ali da equação, né, que tem esse coeficiente virial A, que é o coeficiente virial não, que é o coeficiente ali de Van der Waals A, né, que vai representar a contribuição atrativa, que vai ser dado em termos desses termos aqui presentes nessa equação, tá bom? Então, essa é a equação de Van der Waals, tá? E agora que vem uma parte complexa para vocês, né? Então, nós vamos representar ou utilizar essa equação de Van der Waals que eu apresentei aqui para vocês, que é uma equação de estado que pode ser utilizada para descrever os gases reais. Nós vamos utilizar a definição dessa equação na própria definição do fator de compressibilidade, tá bom? Certo? Então, vamos pegar a equação de Van der Waals, está aqui, ó, já em cima, aqui no quadrado, e nós vamos usar ela dentro da definição do fator de compressibilidade, tá bom? Então, nós vamos definir um fator de compressibilidade através dessa equação de Van der Waals, né, que é uma equação de estado que pode ser utilizada para descrever um gás real, certo? Então, vamos lá. Então, o fator de compressibilidade. Eu já apresentei para vocês a definição que a gente pode escrever, que é pressão versus volume molar do gás real dividido por RT. Eu apenas aqui fiz um rearranjo algébrico, tá? Isolei aqui entre parênteses o termo volume molar dividido por RT e coloquei a pressão aqui de fora. Por quê? Porque eu vou utilizar a definição ali de pressão por meio da equação de Van der Waals, que é justamente essa. Então, o que eu faço? Eu substituo o valor de P pela justamente essa definição advinda da equação de Van der Waals, tá bom? Então, eu pego e substituo aqui no valor de P. O que eu tenho? Esse termo aqui, esse termo aqui. Esses dois termos aqui, ó, são justamente advindos aqui da definição de pressão de Van der Waals, tá bom? Como esse P está multiplicando por esse, então os dois termos aqui da equação de Van der Waals vai multiplicar por Vm dividido por RT. E agora, o que eu faço? Então, eu observo que RT com RT pode se cancelar, tá? E Vm com Vm2, eu obtenho Vm aqui. Então, é justamente isso que eu obtenho nessa equação. Então, eu tenho Vm dividido por Vm menos B, e A tá em cima, o Vm foi cancelado, tenho Vm RT. O próximo passo que eu faço é dividir
essa primeira contribuição aqui por VM. Quando eu divido por VM, vou aqui dividir por VM, aqui também dividido por VM, e aqui dividido por VM, tá bom? Quando eu divido por VM aqui, VM com VM fica 1, VM com VM fica 1, menos B dividido por VM. Por isso que eu obtenho essa relação aqui, tá bom? Bem, agora nós temos então essa fração aqui que apareceu, né? Que é esse coeficiente aqui do virial, né? Coeficiente repulsivo, coeficiente do virial não, coeficiente da equação de Van der Waals, né? Eu vou chamar de coeficiente de repulsão de Van der Waals. Eu tenho dividido ele pelo volume molar. Quando essa fração aqui de B dividido por Vn é menor que 1, nós podemos utilizar uma aproximação lá da matemática de cálculo diferencial integral, que é chamada aproximação de Taylor, tá bom? Essa aproximação de Taylor é o seguinte: sempre quando eu tenho uma fração que é 1 dividido por 1 menos x, eu posso fazer uma aproximação. Qual é o valor, então, dessa fração aqui? É 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais, e vai para os termos ali tendendo a infinito, tá bom? Quando o módulo de x é menor que 1, tá bom? Então, eu só posso fazer isso quando esse valor de x aqui, ó, esse valor de x é menor que 1, tá? Então, vamos utilizar essa aproximação aqui, considerando que o x seja essa fração aqui, b dividido por Vm. Se x é igual a b dividido por Vm e ele é menor que 1, então nós podemos utilizar essa aproximação de Taylor. Então, simplesmente eu faço o seguinte: eu pego essa aproximação e substituo aqui x por b dividido por Vn. Então, logo x, que é igual a b dividido por Vn, então eu tenho isso aqui como aproximação, como eu estou usando a aproximação de Taylor, então eu posso afirmar que essa fração aqui, tá, é igual a essa série de potências aqui. 1 mais a x, isso aqui é o x, tá, que a gente está considerando x ao quadrado, né, x ao cubo, tá bom? É justamente esse termo aqui, ó. A gente está representando essa fração aqui para todo x menor que 1, se x como é b dividido por Vn, então eu posso representar essa fração aqui por essa série de potências aqui, tá bom? Então, pegando esse termo, então eu posso representar por uma série de potências. Quando eu pego isso e substituo ali no valor de z, eu obtenho, então, essa equação aqui para o fator de compressibilidade, tá? Essa equação aqui é a definição do fator de compressibilidade em termos da equação de Van der Waals. Eu simplesmente peguei aqui e inseri ali na definição de Z, tá bom? E obtive essa relação. Isso vocês podem fazer como exercício em casa, tá? É bem simples, é só substituição, tá bom? Você substitui 1 mais B, Vn mais Vn aqui nessa fração, tá? E faz, simplesmente rearranja aqui, né, o valor de 1 sobre Vm menos A, RT, tá bom? Nessa definição aqui de Z em termos da equação de Van der Waals. Ok, então a gente viu que a equação de Van der Waals do virial é isso, né, a gente já apresentou, e nós obtemos o valor de Z por meio da equação de Van der Waals da seguinte forma. Nós podemos fazer uma comparação entre essas equações, tá bom? Entre a equação do virial e a equação de Van der Waals e obter a definição ali, né, de termos, né, no caso dos coeficientes ali do virial em termos dos coeficientes da equação de Van der Waals, tá bom? Então, aqui a gente só faz uma comparação das equações. Vocês observam bem, né, que na Z da equação virial você tem 1 mais coeficiente dividido por Vm e assim sucessivamente, tá bom? Na equação de Van der Waals nós temos 1 mais esse termo aqui multiplicado por Vm. Esse termo aqui, ó, se vocês olharem bem, nada mais ele pode ser identificado pelo termo B ali da equação o coeficiente B da equação de virial. Esse termo C pode ser esse termo aqui, ó,
C ao quadrado, tá bom? Aí, como você tem Vm ao quadrado, você tem um coeficiente aqui multiplicado por 1 sobre Vm ao quadrado, que pode ser identificado na equação na definição de fator de compressibilidade de Van der Waals, por meio da equação de Van der Waals, como esse coeficiente B aqui ao quadrado. E é justamente isso que eu faço. Então, eu identifico ali na equação do virial que BT pode ser definido por meio desse termo aqui, né, advindo do fator de compressibilidade ali de Van der Waals, e o coeficiente C, esse aqui, pode ser definido por B ao quadrado, tá bom? Então, essas é um tratamento matemático que a gente pode fazer para identificar, né, o que significa esses coeficientes aqui na equação de virial, em termos ali da definição do fator de compressibilidade utilizando a equação de Van der Waals, tá? Então, há uma relação matemática ali entre essas duas equações e podemos identificar esses coeficientes ali em termos dos coeficientes da equação de Van der Waals. Logo, né, quando a gente tem pressões baixas, né, que é justamente quando B é muito menor que Vm, nós podemos simplesmente descartar esses termos aqui, ó. Esses termos aqui nós podemos descartar, porque se Vm é muito grande, como a razão aqui é Vm ao quadrado, depois vai Vm ao cubo, essa fração aqui vai, à medida que vai aumentando esses expoentes aqui, essas frações vão se tornando insignificantes, porque quanto maior o valor de Vm, menor é o seu valor, quando comparado a esse termo aqui, vai se tornar insignificante, tá bom? Por isso que eu falo assim, em pressões baixas, que quando esse coeficiente aqui é muito menor que Vm, esses termos aqui do Z de Van der Waals vão se tornar insignificantes. E normalmente nós consideramos até aqui, ó, até aqui, a definição de Z de Van der Waals, que é justamente isso que eu faço aqui, ó. Beleza? Então, esse é o Z, que é o Z de Van der Waals, eu posso aproximar, que é igual a 1 mais coeficiente ali repulsivo de Van der Waals, menos coeficiente atrativo, dividido por RT, multiplicado por 1 sobre o volume molar, tá certo? Então, tem eu acho que é o problema 1.21, que ele pede para você calcular o coeficiente, o fator de compressibilidade, utilizando os parâmetros ali de Van der Waals e o volume molar. Então, essa é a equação que você vai utilizar para calcular o fator de compressibilidade. Se eu não estou enganado, do problema 1.21, né, que eu passei para vocês. Ok? Aqui fiz a identificação. Aqui vamos terminar aqui, tem 2 slides que é falando sobre a temperatura de Boyle. Vocês lembram que na temperatura de Boyle, para que as propriedades dos gases reais coincidam com a dos gases perfeitos, é necessário, então, que o segundo coeficiente do virial ali seja igual a 0, que é justamente isso aqui, ó, para eu ter a temperatura de Boyle. Isso eu discuti em alguns slides passados, tá bom? Então, eu sei que eu obtive essa relação aqui entre os coeficientes do virial e os coeficientes de Van der Waals, tá bom? Bem, na temperatura de Boyle, esse coeficiente aqui do virial, B, ele é igual a 0. Então, eu posso considerar esse aqui igual a 0, que é justamente aqui, ó, considero ele igual a 0, e eu tenho, então, essa relação. Aqui eu rearranjo, esse B positivo passa para o outro lado negativo, e eu tenho esse valor. Como eu tenho 2 negativos aqui de ambos os lados, eu posso multiplicar por menos 1, e obtenho, então, apenas termos positivos. Aí eu posso dizer que T seria, então, a temperatura de Boyle e rearranjo a equação, tá bom? Então, eu coloquei aqui de uma forma rearranjada para expressar o valor dessa temperatura de Boyle, né, no caso. Então, vocês observem bem que a temperatura de Boyle, ela pode ser descrita, né, também por um gás de Van der Waals em termos ali das constantes, dos parâmetros atrativos e repulsíveis da equação de Van der Waals, que vai ter também a constante ali dos gases, tá bom? Então,
uma dedução matemática muito importante, que nós podemos também definir a temperatura de Boyle para um gás descrito pela equação de Van der Waals, ou que pode ser descrito pela equação de Van der Waals. E aqui vai uma informação, né, importante, né? Normalmente nos livros o pessoal fala assim, gás de Van der Waals, mas vocês têm que ler essa informação ou essa frase, gás de Van der Waals, dessa forma: um gás real que pode ser descrito pela equação de Van der Waals, tá bom? Então, nos livros de físico-química, vocês vão ver muito gás de Van der Waals, mas, na verdade, a tradução é o seguinte: um gás real que pode ser descrito pela equação de Van der Waals. Aí, normalmente, os autores simplesmente falam gás de Van der Waals, tá bom? Bem, não existe somente a equação de estado de Van der Waals, nem do virial, né, como eu apresentei para vocês. Há outras equações mais complexas, é claro, como, por exemplo, a equação de Redlich-Kwong, que é dada por essa expressão, tem a equação de Peng-Hobbs, tem outras equações com mais parâmetros, tá bom? Mas o que eu quero apresentar para vocês é que essas equações, elas são muito mais precisas do que a equação de Van der Waals, né? Como eu falei para vocês, a equação de Van der Waals tem muita importância no contexto histórico, porque ela foi a primeira equação, né, de estado ali, ou a tentativa, né, de utilizar uma equação de estado para descrever os gases reais. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de uma comparação entre as equações, né? Por exemplo, a equação de Van der Waals tem os dados experimentais, que são representados por essa curva aqui contínua, e as outras equações aqui eu indico, né, as curvas descritas pelas outras equações. Então, vocês observam bem que em densidades aqui maiores, ou seja, imagino que isso aqui seja pressões, tá? Pressões ou volume molares menores, tá? Em densidades maiores eu vou ter volumes molares menores, consequentemente aqui eu vou ter uma pressão mais alta. Então, vocês observam bem que em pressões mais altas, a equação de Van der Waals, ela está muito distante dos dados aqui experimentais, representados por essa curva contínua. Já as outras equações de estado, como a de Redlich-Kwong e a de Peng-Hobson, na verdade, elas descrevem, né, elas estão adequadas, elas se ajustam a esses dados experimentais, indicando que em pressões mais altas, onde a equação de Van der Waals falha, essas outras equações, elas se ajustam, ou elas descrevem os dados experimentais mais adequadamente do que a equação de Van der Waals, tá bom? Então, quando você for trabalhar em um campo científico, normalmente você utiliza a equação de Van der Waals apenas para informar, né, sobre destacar a importância dela, mas as equações que você vai realmente utilizar na prática são outras, né, dependendo ali do teu sistema que você está estudando. Bem, agora vamos finalizar essa parte, tá? Vou parar aqui a gravação para gente falar depois. Vamos dar um intervalo aqui, tá, de 10 minutos, aí depois a gente continua para falar sobre a condensação dos gases, finalizando assim nossa aula, tá bom? Então vou interromper aqui a gravação. Eu acho que essa parte ficou longa.